Hoje eu vim contar pra vocês como foi que eu acabei criando centenas de pranchas de comunicação ao redor dos Estados Unidos, como essa aqui. Essa prancha está no estado do Kansas, em um parque aquático, e não só o design dessa prancha, como a escolha das palavras e até os ícones em si. São todas criações minhas. Meu nome é Bárbara Fernandes, eu sou fonoaudióloga, e hoje eu vou contar um pouco da minha trajetória, de como que eu comecei na Universidade Federal da Bahia e acabei criando centenas de pranchas de comunicação, dentre outras coisas, lá nos Estados Unidos. Antes de eu continuar com a história, eu queria mostrar pra vocês outra prancha de comunicação. Essa aqui fica em um parque. E a gente não só fez o design dessa prancha, como você vê, é bem diferente da anterior, porque essa aqui é específica para parque e a outra é específica para parque aquático. Como você pode imaginar, as palavras que uma criança precisa para se comunicar nesses ambientes são bem diversas. E é por isso, e a gente fala de comunicação, que a gente precisa tentar oferecer o máximo de acesso à comunicação possível para todas as crianças, independente da forma como ela se comunica. No caso de algumas crianças autistas não verbais, a comunicação através de imagens acaba sendo uma das formas de se comunicar. Mas não só crianças autistas se comunicam através de imagens. Uma prancha de comunicação dessa, em um parque público, não faz que as crianças se sintam que eles se pertencem àquele ambiente, porque elas se veem que a forma de comunicação dela também está representada. Mas não só isso, crianças pequenas podem usar uma prancha como essa para aprender vocabulários e palavras que ela ainda não conhece, em qualquer lugar que ela esteja participando. Mas vamos lá para eu contar a história de como que eu cheguei lá. Em 2004, eu era estudante de fonoaudiologia na Universidade Federal da Bahia e acabei recebendo e participando de um programa da CAPES para estudar comunicação alternativa nos Estados Unidos por 6 meses. Esses 6 meses acabou virando 22 anos. E eu quero contar para vocês o que foi que eu fiz nesses 22 anos nos Estados Unidos. Enquanto isso, essa é outra prancha que eu também desenvolvi, que fica numa ilha no Hawaii. Eu fiz a minha graduação em Communication Science Disorders lá nos Estados Unidos, ou seja, terminei a graduação na área de fonoaudiologia nos Estados Unidos e também fiz mestrado nos Estados Unidos, também na área de fonoaudiologia. Trabalhei como fonoaudióloga em uma pré-escola para crianças pequenininhas e fazia avaliação de crianças bilíngues em inglês e espanhol. E também fazia terapia nessas crianças que tinham distúrbios de comunicação. 3 anos depois, eu dei meu primeiro passo e eu criei a minha primeira empresa, que se chama Smart Ears. Essa sou eu, em um dos meus estandes, na conferência, que é a maior conferência de fonoaudiólogos no mundo, que é a Conferência da Arte, que acontece todos os anos, lá nos Estados Unidos, em novembro. Esse é meu estande e essa é a parte da Smart Ears. Com parte da Smart Ears, eu criei mais de 80 aplicativos para dispositivos móveis e também para web. Depois que eu fundei a Smart Ears, eu acabei fundando a Smart Symbols. Por conta de uma coisa que me incomodava bastante em todas as imagens de comunicação visual que existiam até então, lá em 2014. Não, 2014 não, antes disso, porque 2014 foi quando surgiu a minha segunda empresa, que se chama Smart Symbols. E aqui sou eu, no stand da Smart Symbols também. Você vê o logo aqui em cima. Esse é o logo da Smart Symbols. A Smart Symbols, que foi oficialmente fundada em 2014, trouxe um conceito para a comunicação alternativa que a gente já utilizava nos aplicativos da Smart Ears, que era esse conceito de que não existia representação de crianças que não fossem meninos brancos, na maioria ou praticamente todos os dispositivos de comunicação alternativa no tempo. Até hoje ainda existe esse problema. Mas o objetivo lá em 2014 é oferecer uma biblioteca de imagens que era moderna, porque os que todo mundo utiliza é construído lá em 1980, ou seja, super antiquado, e falta representação, inclusive feminina, em imagens para a comunicação alternativa. Então, quando a gente fundou oficialmente a Smart Symbols, você vê ali que tem todos os personagens, a gente tentou trazer essa representação de crianças diferentes, que se veem, que têm aparências diferentes, com cabelos diferentes e diferentes de gêneros também. Então, desde 2014, esse foi sempre o nosso logotipo, mas com o tempo a gente aumentou muito mais o número de personagens. Demora bastante para criar um personagem. A gente tem vários e todos eles têm nome, que é super bacana. Esse aqui é um dos nossos posts que a gente faz no Instagram lá, né, nos Estados Unidos. Você gostaria, isso aqui porque recentemente a gente começou a ver que as empresas que tinham só uma representação assim, de menininho branco, o que elas faziam para tentar se ajustar, né, à modernidade? Ela botava para mudar o tom da pele. Mas que é melhor do que nada.
Mas o que a gente tem aqui na Smart Symbols, você vê uma variação de personagens com roupa e cabelo diferente, que representa muito mais a humanidade, né? Vamos convir. Então, a Smart Symbols, que começou lá com aquele banco de imagens, hoje tem 75 mil imagens que representam todo o vocabulário de linguagem. A gente criou o banco de imagens baseado em vocabulários de linguagem. E também temos o software, que é a Smart Symbols Studio, que as pessoas podem fazer, né, o acesso, usar de todo o nosso banco de imagem e criar materiais educativos, materiais de apoio diário para crianças autistas ou crianças que precisam de um apoio visual. Dado a isso, a gente já tinha desenvolvido o banco de imagens mais moderno, já tinha um software que também é muito mais moderno, fácil de criar, muito mais fácil de criar as atividades que existem. E aí eu me vi em outro paradigma, que era um paradigma que não existia uma forma fácil e ágil de fazer com que espaços externos fossem mais acessíveis e inclusíveis na parte de comunicação. E aí foi que eu peguei uma prancha de comunicação, criei e fiz uma doação para a escola dos meus filhos lá, a gente está em 2005, lá em 2020, por aí. Desde aí, a Smart Symbols começou a criar pranchas base para espaços para torná-los mais inclusivos. Então, desde 2020, tem sido meu trabalho, tem sido um dos trabalhos mais gratificantes, porque até então, todos os materiais que eu havia sido desenvolvido eram materiais digitais. Então, mesmo que as pessoas utilizassem as imagens para criar materiais e imprimir, no final, todo o meu trabalho havia sido um trabalho de material digital. Então, quando eu comecei a ver parques, hospitais, zoológicos, entre outros espaços públicos, com as minhas imagens, um orgulho assim super bacana, indescritível. Além de poder ver o impacto que isso tem na população geral, porque a gente começa a ver um acesso mais público de consciência de uma modalidade diferente de comunicação que vai além da nossa bolha, que é aquela bolha de terapeuta, aquela bolha inicial de pais com diagnósticos e profissionais que talvez tenham contato, conheçam uma pessoa que se comunica de uma forma diferente. Essas pranchas colocam no mundo para dizer, olha, a forma de comunicação verbal não é a única forma de se comunicar. Eu vou mostrar para vocês um dos meus trabalhos que agora eu tô trazendo para o Brasil. Esse ano de 2025 e 2026 é o ano que eu tirei de sabático para tentar fazer o Brasil, meu país, depois de 22 anos fora, tentar trazer toda a inovação que eu consegui implementar lá fora, eu quero trazer aqui para o Brasil também. E vou mostrar para vocês um pouquinho mais do meu trabalho, mas vou deixar aí para os próximos vídeos. Se você estiver interessado em colaborar, em saber mais, manda mensagem e a gente continua falando.